Gênesis começa a narrar a história de José. José, filho de Jacó. José é fruto de José na sua velhice. É o 11º filho de Jacó. A Bíblia começa a partir do capítulo 37, discorrer a história de José, ainda com 17 anos de idade. José, ainda muito jovem, mas ele trilhava a sua vida em princípios morais. José, a Bíblia diz que ele apacentava as ovelhas do seu pai Jacó. A Bíblia diz que José, ele trazia relatório do campo ao seu pai, dizendo como ia as ovelhas e também como se comportava os seus irmãos. José, enquanto seus irmãos tentavam trapacear o seu pai Jacó, fazendo um serviço meia boca, trazendo um relatório fictício, mal feito, irreal para o seu pai, José trazia a realidade do campo e dizia tudo ao seu pai. José, por ser fruto da velhice de Jacó, e isso os pais, homens, humanamente falando, já têm uma queda de fazer uma preleção para com os filhos da velhice. A Bíblia diz, no capítulo de número 37, a partir do versículo 1, começa a discorrer a história de José. E a Bíblia diz que José era amado pelo seu pai. O seu pai debruçava um toque a mais do que diz a carinho dispensado ao seu filho José. Amados e queridos irmãos, isto faz a nós nascer uma preocupação quando o pai torna um de seus filhos predileto. Vai despertar no coração dos demais a ira, a inveja, a indignação pelo ato demonstrado através de Jacó para com seu filho José. E aqui logo no início desta história, depois você lê em casa com atenção e você vai entender. Eu começo a fazer um paralelo entre o pai Jacó, o pai de José, e o pai Deus, nosso pai, o pai de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Acontece que o pai Jacó, o pai de José, para demonstrar o seu amor ao seu filho predileto José, ele vai tecer uma túnica de várias cores e dar ao seu filho José e fazer dele um destaque dentre os demais filhos. Agora, o que me chama a atenção é fazer um paralelo entre o amor de Jacó e o amor de Deus. Enquanto Jacó tece uma túnica, uma vestimenta para demonstrar o seu amor ao seu filho, Deus Todo-Poderoso, para demonstrar o seu amor à humanidade, Ele não dá uma peça, um objeto ou um utensílio, Ele logo dá o seu Filho para a humanidade, como está escrito em João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho para morrer em prol da humanidade. Aleluia. Enquanto Jacó dá uma peça, um utensílio, uma vestimenta, Deus dá o seu próprio filho como demonstração de amor.
Mas não acaba por aí o detalhe não. Esta peça de roupa, ela demonstra uma predileção, um filho predileto, e o seu nome é José. Agora com Deus é diferente. Ele não tem um filho predileto. Ele diz que o amor dele é dado a toda a humanidade. O mesmo preço que é meu é o seu também. O teu preço é o meu. Nós temos um único preço, é o preço do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Não venha para cá com essa conversa de predileção. Deus não ama ninguém mais do que ninguém, não. Deus amou e ama a humanidade por igual e deu o seu Filho para todos. É por isso que a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia, aleluia. Você pode adorar o nome do Senhor. Nós seres humanos, em momentos difíceis da vida, nós temos esta tendência de dizer: ah, como eu sou tão pequenininho, ah, como eu estou tão feinho, ah, como eu estou tão mal vestido, ah, Deus ama mais o fulano do que eu, olha como ele é abençoado, ó como ele está numa posição mais elevada. Ei, o amor de Deus não é aferido desta forma. O amor de Deus é aferido pela graça e a misericórdia que é derramada sobre cada um de nós. O que sustenta cada um de nós nesta noite é a graça de Deus, nosso Pai. A misericórdia dele é a razão de não sermos consumidos. Todos somos pecadores miseráveis, carentes da misericórdia de Deus. Deus, nosso Pai, ama todos nós e passa uma régua e diz: são todos iguais na minha presença. Mas aquele pecou demais. Para muito pecado há muita graça. A Bíblia diz que aonde abunda o pecado, superabunda a graça. Para muito pecado, mais graça ainda. Mais graça, mais graça, mais graça. A graça dele é infinita. A graça dele é inexplicável. A graça dele é inesgotável. A graça dele excede todo o entendimento. Aqui nesse primeiro ponto expressa o amor de um homem para com o seu filho predileto. Muitos erros e acertos na vida de José nós vamos aprender nesta noite. O grande erro de Jacó para com José foi tê-lo como predileto e dar a ele uma túnica de várias cores, o colocando em uma posição de destaque. É bem verdade que Deus tinha um plano excelente na vida de José, mas os planos de Deus não carecem da ajuda do homem, no sentido de o elevar à posição. Apenas estarmos na posição em que Deus requer de cada um de nós. Para você ser usado por Deus, ser abençoado por Deus, ser elevado por Deus, você não precisa de que ninguém o tome, o te dá privilégios, porque Deus é fiel para cumprir os seus propósitos. Você não precisa receber uma túnica de homens para estar em uma posição de destaque. Você precisa da graça, do propósito de estar na presença e no centro da vontade de Deus. Quando o clima já estava tenso entre os irmãos, Deus dá a José um sonho. As estrelas se encurvam, o sol e a lua. José, um jovem ainda imaturo, o que ele faz? Numa reunião familiar, quem sabe pode ser no almoço, quem sabe pode ser num jantar, ele conta este sonho. E agora vem a última gota que vai transbordar e fazer com que os seus irmãos comecem a odiá-lo
para um espaço de tempo incontável a José, um espaço de tempo de angústia que aos olhos humanos seria incontável. Quando os irmãos olham para ele e dizem: espera aí, este que já recebeu uma túnica, já é o filho predileto, está em destaque, é aquele que traz relatório do campo ao nosso pai, contando as nossas travessuras lá do campo, dizendo ao papai que nós não fazemos o serviço como deve ser feito. Agora vem ter um sonho e diz que é da parte de Deus, a qual todos nós temos que encurvar sobre ele. E o pai também tem que se encurvar, e a mãe se encurvar sobre ele. Está querendo demais. Começa uma perseguição na vida de José. Sabe por quê? Eu entendo e interpreto. Contou o sonho na hora errada. Sabe por que muitos de nós sofremos? Porque não suportamos, não aguentamos ficar calado quando Deus revela algo para nós. Quando Deus quer te abençoar, Ele te mostra, e você vai e conta antes da hora. Eu já acompanhei várias histórias de homens que diziam assim: olha, eu vou comprar aquele carro está barato, estou terminando de juntar o dinheiro e vou comprar. Outro vai na frente, ouviu a história, vai lá e compra. Eu vou comprar aquela fazenda, porque está no jeito, eu estou terminando de arrumar a negociação. Chega outro e dá um valor maior e leva. Sabe o que é isso? Não aguenta ficar calado com os propósitos que Deus revela. Uma coisa é Deus revelar, outra coisa é Ele mandar você falar. Se Ele só te revelar, pelo amor de Deus, fique com a sua boca fechada. Agora, se Ele te revelar e te mandar falar, aí você pode falar, porque quem mandou falar, Ele se responsabiliza. Aí não tem ninguém, não tem homem na terra e nem capeta no inferno que se entra na tua frente e para de pé, porque Ele mandou você falar. Quando José conta o seu sonho antes da hora, ele traz para si, ele antecipa para si uma prova, ele antecipa para si uma perseguição. José, na sua mente, ainda adolescente, muito imatura, ele um belo dia começa a caminhar à procura de seus irmãos, nos pastos, procurando os seus irmãos. E ele diz a alguém: você não viu os meus irmãos? Não sabe cadê eles? Deram-nos a notícia: estar a esta região, vai para cá, você vai encontrá-lo. E quando José começa a caminhar, a mais adiante ele encontra os seus irmãos. Uma mente imatura ainda, mas estava à espera de José uma grande prova. Cometeu erros, mas era um jovem de princípio. Cometeu erros, mas Deus guardava, porque era o menino José. Ele era predileto, não era por acaso. Ele era predileto, não era por acaso. Era menino de propósito, de princípio. E uma coisa que eu acho lindo em Deus, que um erro seu não faz com que Deus tire de você a bênção que Ele tem reservado. Um erro seu não faz com que Deus tire de você a promessa. Quando eu prego esta mensagem, eu lembro de há muitos anos atrás, quando eu passei um período da minha adolescência e já entrando na minha juventude, que eu fiquei fora dos caminhos do Senhor. Depois de muitos anos sem orar, eu fiz uma oração e disse: Deus, o Senhor me prometeu, usando um homem a mais de 500 quilômetros daqui, queria fazer de mim um pregador da tua palavra. Se o Senhor me responder hoje a minha oração, isso é uma prova de que o Senhor mantém a promessa do Senhor em pé. Mas se o Senhor não me responder, eu entendo, foi eu que perdi, eu joguei fora a oportunidade. Eu não culpo o Senhor, porque o Senhor é fiel. Há mais de 5 anos sem fazer uma oração, eu fiz essa oração e disse: Deus, eu preciso de um sinal até meia-noite. Afastado dos caminhos do Senhor, eu senti que o Espírito Santo entrou dentro de mim e dizia para mim: as minhas promessas são vivas na sua vida.
vou te fazer um pregador da minha palavra. Eu vou te responder antes que a meia-noite venha. Tu és um pregador da minha palavra. Tu és um pregador da minha palavra. Eu disse: Deus, o Senhor está falando ao meu coração. A minha mãe chega às 9 horas da manhã. Eu disse: mãe, o sinal que a nossa família espera, Deus vai manifestar hoje, antes da meia-noite. Como que você sabe, meu filho? Deus está falando aqui no meu coração. E tu serás testemunha de que Deus me levantará para pregar a sua palavra. Quando foi 5:30 da tarde, Deus se revelou o impossível e deu a nós o sinal que nós esperávamos. E Deus disse para mim: está vendo aí, meu filho? Eu te esperei esse tempo todo. Eu tenho uma promessa na sua vida. Vou te levantar para pregar a minha palavra. Um erro seu não faz com que você perca a promessa de Deus, porque Deus é maravilhoso, desde que você anda em princípios e esteja com o coração arrependido para tal, e diz: Deus, tem misericórdia de mim. Quem sabe os homens, se fôssemos esperar pelos homens, perderíamos os privilégios que nós temos na presença de Deus. Mas Deus faz diferente. Deus diz: eu tenho os meus propósitos e vou revelar um após um na vida de cada servo de Deus. Nesta noite eu venho com uma palavra profética para a sua vida. Você que tem olhado para os seus sonhos e tem vivido frustrado, dizendo: Deus, quanto tempo eu lutei, quanto tempo eu pelejei e nada aconteceu. Eu venho para te dizer: as promessas de Deus são vivas na sua vida. As promessas de Deus são vivas na sua vida. As promessas de Deus estão vivas na sua vida. Você pode levantar a sua mão e adorar. José cometeu erros de imaturidade, mas Deus estava escrevendo uma história linda para José. Deus estava preparando o caminho para José. O que eu acho mais bonito em Deus é isto: enquanto você está errando, enquanto você está caindo e levantando, Deus está escrevendo uma história de sucesso para você, uma história triunfante para você. Quantos de nós estávamos no mundo bebendo cachaça, dando trabalho para a polícia, e olhava para nós e dizia: isso é uma tribulação. Mas Deus estava dizendo: este é um pastor, é um pregador, é um profeta. Enquanto muitos estavam dizendo: esta é uma prostituta, Deus estava dizendo: esta é uma serva honrada, é uma profeta na minha casa, é uma bênção na minha presença. Os homens leem a nossa história de cabeça para baixo, pegando o nosso passado. Mas Deus lê a nossa história vinda dos céus para a terra, do futuro para o presente. Satanás e os homens gostam de ler a nossa história de cabeça para baixo, do passado para o presente. Mas Deus lê a nossa história do futuro para o presente. Deus nesta noite fala com você: tu não és fracassado, tu és servo triunfante e vitorioso. Deus cumprirá todas as promessas feitas na sua vida. Se eu fosse você nesta noite, eu oferecia a Ele o melhor glória, o melhor aleluia. Se eu fosse você nesta noite, eu pulava, eu gritava, eu jubilava, porque Deus está falando nesta noite. Satanás diz: mas era isso, era aquilo, era tudo isso, agora diz que é pastor. Deus diz: este é meu servo honrado, a quem eu escolhi para fazer a minha obra.
Os homens, os demônios, as potestades, todos olharão e verão o que Deus é capaz de fazer através de um homem. Levanta a sua cabeça nesta noite. Deus te chamou para uma grande obra. Levante a sua cabeça nesta noite. Abra mão desta vida de fracasso. Bate a poeira e diz: eu sou amado, ou eu sou amada do Deus Todo-Poderoso. Sou servo, sou serva do Deus Altíssimo. Eu tenho autoridade em minhas mãos. Deus me amou com um amor inexplicável, que deu o seu Filho. Deus não faz acepção de pessoas. Deus tem todos iguais na sua presença. O que Deus faz através de um homem, Ele faz também através de outro homem. Às vezes em posições diferentes, mas Deus usa cada um no seu devido lugar, com autoridade. Temos observado uma atmosfera pesada sobre a face da terra. Um clima tenso, um cheiro de velório, um cheiro de derrota. Para o mundo, a igreja é triunfante. Você precisa passar por tudo isso dando glória a Deus, entendendo que Ele é que te sustenta. Quando a esperança do mundo se desvanece, a igreja triunfa, porque Ele é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele é o meu braço forte, Ele está comigo. Pastor, mas a minha vida está como um vale de ossos secos. Então faça como Ezequiel, profetiza no vale de ossos secos e diz: sequidão vai saindo, sequidão espiritual vai saindo hoje. Hoje começa a profetizar bênçãos na sua vida. Começa a dizer: olha, anoiteceu tudo difícil para mim, mas vai amanhecer uma bênção. A porta anoiteceu fechada, mas amanhecerá aberta para a glória de Deus Pai. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Aleluia, aleluia, aleluia. Tudo isso para parar um sonhador. Ah, irmão, sonhador tem que tomar cuidado. A usar séculas do inferno e dos homens invejosos, que trabalham dia e noite para parar, para frustrar um sonhador. Quero pregar nesta noite para você que é um sonhador. Você que sonha em ser um pastor, sonha em ser um pregador. Você que sonha em ser uma líder. Você que sonha em ser uma pregadora. Você que sonha em ser um empresário. Tome cuidado, sonhador. Não conte os teus sonhos para qualquer um. Você suscitará a ira dos invejosos sobre a sua vida. Deus pode te socorrer, como Ele é misericordioso, mas você vai ter que passar pela prova, assim como José passou. O detalhe está aqui. Eu não sei se você vai ter a musculosidade espiritual para aguentar o que José aguentou. Então não conte os seus sonhos para qualquer pessoa. Fique calado, vai guardando, vai dizendo para Jesus no dia a dia, e deixa cumprir um após um na presença do Senhor. Um sonhador desperta inveja. Um sonhador desperta indignação no coração de muitos homens frustrados. Mas uma coisa que sonhador tem é disposição para correr atrás. Você que já foi um sonhador e alguém frustrou o seu sonho, nesta noite, nesta palavra, Deus ressuscita os seus sonhos. Esta noite é profética purinho, pela palavra.
Se você crê nessa palavra, Deus vai te levantar. Se você crê nesta palavra, Deus vai te levantar nesta noite. Sabe aquele sonho que você tinha de ter uma bela casa? Quanto tempo você sonhou e trabalhou para isso? E alguém diz: rapaz, ou você, mulher, sonhando com esta casa, você não vai dar conta de terminar essa casa nunca. Deus realiza os seus sonhos. Você que tinha sonhos de ser promovido na empresa, e Deus tinha prometido até a gerência, mas você caiu na bobeira de contar, e agora está sofrendo uma perseguição. Deus é fiel. Volte a sonhar. Se recolha diante dos homens, igual goma de estilingue, vindo para trás, pegando impulso, para você pular essa barreira, e o nome do Senhor ser glorificado em tudo. É hora de você encolher. Enquanto isso você está orando, enquanto isso você está aumentando a flexão, enquanto isso você está criando músculo espiritual. Quando eles assustar, você transpôs a barreira, e você estará lá do outro lado cantando o hino da vitória. Você sonhou em comprar esse carro há tantos anos, e você disse o seu sonho, e alguém te frustrou, disse: você, rapaz, larga a mão disso. Você desanimou. Você que estava trabalhando com empenho, você começou a abrir mão do seu objetivo. Se esconda nesta noite, não conte mais. Faz igual goma de estilingue, volta para trás um pouquinho, vai criando força. A hora que estiver no ponto, vão te ver lá na frente, com a vitória na mão. Você que tem vontade de pregar, quantos sonhos, quantas pregações que você não ouviu, quantos DVD que você não assistiu. Aí alguém chegou para você e disse: rapaz, sua voz é ruim demais, você não tem voz de pregador. E você acha que você vai pregar? Jamais você vai pregar na sede, jamais. Larga a mão disso, rapaz, isso é muito ruim. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque eu ouvi isso. Eu ouvi isso um dia, ainda muito jovem, quando eu comecei a pregar, uns 12, 13, quem sabe 15 anos atrás. Alguém disse para mim: tua voz não é voz de pregador, a sua voz é muito estridente, pare de pregar, procure um recurso médico para a sua voz. Fiquei uma semana triste, lá na roça, trabalhando, no meio do pasto. O Senhor bradou no meu coração e disse: eu te levantei desse jeito. Quem cuida da tua vida sou eu. O que tiver que melhorar, eu vou melhorando e ajustando com o tempo. Apenas continue. Apenas continue sonhando. Um dia você vai pregar a minha palavra. Sonhe, jovem, sonhe. Um dia você vai pregar a minha palavra. Alguém te desmotivou de fazer a obra de Deus, porque você é um sonhador, e você parou. Alguém disse para você parar, e você parou. Não dê ouvido às vozes estranhas que falem aos seus ouvidos. Somente dê ouvido ao Espírito Santo. E Ele diz a você: o que tiver de ser ajustado, o que tiver de ser mudado, eu mesmo o farei ao decorrer da caminhada. Se a tua voz não é boa, não tem importância. Papai te ama do mesmo jeito. Papai te ama do mesmo jeito. Se o teu jeito incomoda, não tem problema. Ainda que esteja errado, Ele vai ajustando, Ele vai lhe mostrando, Ele vai lhe ajudando, e você vai aperfeiçoando nesta grande obra, na obra do Senhor. E estas são as armas que os invejosos usam: desmotivação. Pensa, um dia eu quase parei de pregar. Eu disse: Senhor, isso não é para mim não.
Meu negócio é roça mesmo. É o que meu pai me ensinou: plantar algodão, catar algodão, plantar arroz, feijão, melancia. Vou mexer com isso não. Deus diz: eu chamo não por posição social. Ninguém toma para si essa honra, senão os que são chamados por Deus, como meu servo Arão. Quem eu escolhi está escolhido. Não tem como mudar o percurso da sua vida. Eu te escolhi para uma grande obra. Caminhe, marche. Assim diz o Senhor para nós nesta noite. Ninguém toma para si essa honra, senão os que são chamados por Deus como servo Arão. Se Deus te chamou, Ele te autoriza. Se Ele te autorizar, ninguém entra na tua frente, no teu caminho para te parar, porque Ele responsabiliza por você. Capítulo 37 narra a história de José. Seus irmãos, movidos de grande inveja, de longe, quando vê ele vindo, diz: tem uma ideia, nós precisamos parar esse sonhador. O sonho dele está nos importunando. E eu aqui estou parafraseando, conjecturando. Vamos matá-lo. E quando José chega: meus irmãos, maninhos, seus irmãos, toma ele. E Rubens socorre e diz: não mata ele não. E ele tem uma ideia secundária: não, joga ele numa cova. A Bíblia diz que jogaram José numa cova, no deserto, e foram comer pão. Ei, meu irmão, o inimigo gosta de comer pão quando joga aquele que está te incomodando com os sonhos na cova. O inimigo joga o outro na cova e vai comer pão. Está lembrado de Daniel? Mas tem uma coisa: Deus tem uma provisão para aqueles que estão na cova. Deus não tem compromisso em livrar nós de cova, não, meu irmão. Deus tem compromisso em cuidar de nós, ainda que seja na cova. Se você tiver que passar na cova, fique firme, você vai passar. A cova que abriram para você, muitas das vezes Deus permite. Para quê? Para fortalecer a sua fé. É fácil ler a história de José de frente para trás. Alguns dizem ainda José do Egito, que não é José no Egito. Mas até chegar lá, meu irmão, teve uma caminhada. E o seu primeiro obstáculo foi uma cova reservada. E aqueles que queriam o seu mal comendo pão. Mas enquanto o inimigo está comendo pão, Deus está trabalhando. Enquanto o inimigo está comendo pão, Deus está prevendo o futuro. Enquanto o inimigo está comendo pão, Deus está escrevendo não só a história de José, mas está preparando ele para ser protagonista para uma nação chamada Israel. Enquanto estão querendo calar a sua boca para você não pregar numa congregação, Deus está te preparando para pregar para o Brasil imundo. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai sonhando, sonhador. Vai sonhando, sonhadora, na presença do Senhor. Deus é fiel para cumprir. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. É nesta palavra que Deus te levanta. Quando de repente eles olham e veem uma carruagem de ismaelitas ou de midianitas, compradores de escravo, e tiveram uma terceira ideia. Alguém diz: para que sujarmos as nossas mãos de sangue contra a vida do nosso irmão? Vamos tirar proveito, vamos vendê-lo como escravo. O inimigo é assim, meu irmão. Ele arma a situação, depois quer tirar proveito. Tome cuidado com invejosos. Quando você detectar o espírito da inveja, você começa a interceder, começa a orar.
Tem muita gente sofrendo por falta de sensibilidade espiritual, discernimento. Foi entrando numa amizade e o espírito de inveja o colocou em uma situação desconfortável. Tome cuidado, seja espiritual para discernir o momento, o evento. E tiraram proveito, venderam José como escravo para o Egito. Oh, que maravilha! Começa dias de prova na vida de José, o filho predileto de Jacó. O mataram, ou o venderam, melhor dizendo. Não o mataram, o venderam como escravo. E ele agora vai para o Egito sem uma peça importante na sua vida, a túnica de várias cores. E os seus irmãos o vendendo por 20 peças de prata. Pegam a sua túnica, matam um cabrito, passa o sangue e vai justificar o seu pai a ausência do filho predileto. E enquanto José está indo como escravo para o Egito, os seus irmãos estão indo para a presença do seu pai para justificar a sua morte. E José está caminhando. E sabe, José fez uma oração dizendo: Senhor, eu não estou entendendo nada esse processo da minha vida, mas eu sei que o Senhor cuida de mim. Não precisa de você entender o processo, o que precisa é você entregar a Ele e confiar nele. Esta semana você disse: eu não estou entendendo nada, o que está acontecendo comigo. Você não precisa entender, só confia no Senhor. Confia no Senhor, você vai ver o que Deus vai fazer. Os irmãos chegam e dizem: papai, aconteceu uma tragédia, uma besta fera comeu José, o filho predileto do Senhor. Jacó chora amargamente a morte do seu filho José. Enquanto isso, José chega no Egito, é comprado por um soldado de grande destaque no exército de Faraó chamado Potifar. E a Bíblia diz, o mais lindo que eu acho em toda a Bíblia, é que a Bíblia diz que tudo que José punha a mão prosperava. Quando José chega na casa de Potifar, a bênção chega junto. Quando José chega na casa de Potifar, a bênção chegou junto. Tudo começou a prosperar. Logo o seu senhor veio e coloca ele numa posição de destaque. Olha, você vai cuidar de tudo aqui, rapaz. Esse menino é abençoado. José, sem a sua capa, sem a sua túnica de muitas cores, e agora com uma capa de escravo. Muitas das vezes, meus amados e queridos irmãos, tudo que Satanás quer fazer conosco é tirar esta capa de muitas qualidades, muitas cores, e pôr em nós uma capa de escravo. Aqui é uma mensagem prefigurada, tipológica. Porque Isaías diz: alegrar-me-ei, porque ele me vestiu com as vestimentas da salvação. Tome cuidado, Satanás é invejoso desde o princípio. Ele deu uma olhada para o trono de Cristo e sentiu uma inveja tremenda. Ele diz: eu vou subir aos altos céus e construir um trono semelhante ao dele. E a Bíblia diz que ele foi jogado para baixo, precipitado. Cuidado, tudo que Satanás invejoso quer é tirar de nós essa glória chamada graça, salvação. Tirar a túnica de nós. Esta capa, esta túnica nesta noite representa a alegria da salvação e põe em nós uma túnica de escravo. Tome cuidado. Dá uma olhada para a sua capa, a sua túnica, e diz, como Isaías diz: alegrai-me-ei no Senhor, porque me vestiu com as vestimentas da salvação. Seja alegre nesta noite, seja grato nesta noite pela alegria da salvação. Tudo que o adversário quer fazer com nós é pôr em nós uma capa de escravidão, escravizado nos vícios, nas drogas, na podridão que aí fora, que não precisa nem eu nomeá-las. Está nu para
toda a humanidade vê o que o mundo oferece. Mas quem nasce para ser príncipe jamais vive uma vida de escravo. Ah, você não entendeu? Eu vou repetir: quem nasce para ser príncipe jamais fica permanente uma vida de escravo. Quem nasce para ser príncipe jamais conforma com a vestimenta de escravo. Quem sabe você entrou aqui nesta noite, enquanto eu prego, você está olhando para a sua alma dizendo: Senhor, mas eu sou tão pecador, eu tenho um pecado aqui dentro que eu não tenho nem condição de confessar, eu não tenho nem condição de falar, eu sinto vergonha dos crentes. Nesta noite Deus diz: tu és príncipe, jamais conforme com a vestimenta de escravo. Deus te chama nesta noite para uma mudança de vida. Deus te chama nesta noite para transformar a sua vida, para tirar você do monturo e te pôr entre os príncipes, porque Ele te escolheu desde o ventre para ser príncipe na presença do Senhor. Prisioneiro e escravo numa terra alheia, mas não sem a graça, mas não sem a presença do Senhor. O que eu acho mais lindo de ser crente é isso aqui, meu irmão: que ser crente não está atrelado ao ambiente, ao lugar. Quem quer ser crente de verdade é decidido dentro de si, não importa se está em Jerusalém ou na Babilônia, ele tem compromisso com os céus. Quem é crente em Caçu, ele é crente em São Paulo, ele é crente na praia, ele é crente em qualquer lugar. Ele não desce o padrão, porque ele tem a graça que cobre ele. Qualquer lugar que ele for. Quando faz a proposta: mas o pastor não está vendo. Não, mas eu sou crente, Deus está vendo. Mas o pastor não vai ver, não tem problema, bebe só um golinho. Não, eu sou crente, Deus está vendo. Meu Senhor, eu tenho um compromisso com Ele. Ele diz: para os homens sou escravo e prisioneiro, mas para Deus a minha adoração está livre. Senhor, eu te agradeço. O Senhor está cuidando de mim aqui. Eu sei que o Senhor tem proposta aí pela frente, porque o Senhor me deu um sonho. O Senhor me deu um sonho que eu reinava, as pessoas se encurvavam para mim. É uma autoridade que está vindo por aí, eu não estou entendendo nada, mas eu sei que o Senhor está trabalhando. Outra coisa que eu aprendo aqui, irmão: capeta tem em todo lugar. Aprende isso. Demônio tem em todo lugar. Vou tirar meu filho daqui e levar para lá, porque aqui está uma tentação. Não, lá tem capeta também. Está dando trabalho aqui, vai dar trabalho lá. O que tem que mudar é o modus vivendi na presença do Senhor. É abandonar a vida de pecado, entregar inteiramente para o Senhor. Aí muda. Tentação tem em tudo quanto é lugar. Capeta também tem. Mas a graça de Deus, ela é maravilhosa. Quando o homem faz assim para o mundo e abre os braços para Deus, a vida dele é transformada. Quando ele chega no Egito, está lá Satanás com uma cilada para pegar. E está a mulher de Potifar e olha aquele rapazinho bonito, novinho. Tudo que põe a mão prospera, e arma uma cilada para pegar ele. Aqui eu vejo a mão de Deus. José tem uma estratégia maravilhosa. Para fugir de tentação, meu irmão, tem que sair cantando pneu. É cantando pneu, viu? Está sendo tentado? Acelera, engata uma marcha e sai cantando pneu. Não para não, que senão você enrosca. E quando ela faz menção, uma proposta para José, ele sai cantando pneu. Só ficou com a vestimenta dele de escravo. Aí ele diz: estou nem aí, eu já perdi uma de príncipe, já fica com essa de escravo aí. O que não pode tirar de mim é a dignidade, é a minha fé. O que não pode tirar de mim é a salvação. Essa não. Pode roubar a mim, pode me acusar, pode me vender, me aprisionar, mas a verdade diante de Deus, ela prevalece. E quando José é pressionado, José fala a verdade. É a verdade dele contra a da mulher de Potifar. Quando você vai ler o texto, você vai ver que Potifar não acredita muito na mulher dele.
Porque o camarada conhece a peça que tem. Ele conhecia. Ele era bobo. Mas quando você lê o texto, pelo zelo, ele permite a prisão. Vendido como escravo, maltratado e agora aprisionado na prisão. José na prisão. Preso injustamente. Uai, crente é preso injustamente? É. Tem as calúnias. Tem muita coisa que fala a nosso respeito que não é verdade, é calúnia. Mas é Deus que cuida disso, tá bom? Não vai correr atrás dessas coisas não, que você vai perder seu tempo e vai complicar mais ainda. Deixa Deus cuidar de você. É o que José fazia. Seja irmãos, que seja estranhos, é inimigo, Deus é que cuida deles. Estou indo para frente. A visão de José sempre era para frente, porque assim faz um sonhador. Um sonhador não perde tempo com as balelas desta vida, ele sempre olha para frente. Preste atenção, Deus ainda está falando. Vou entrar na conclusão, mas a sua vitória está nesta palavra, meu irmão. Você tem buscado tantas respostas, mas hoje Deus resolveu falar com você. Deus resolveu falar com você. E Deus vai te levantar dessa vida de lamúria. Deus vai te levantar dessa vida mesquinha, dessa vida de derrotado, dessa magreza espiritual. Deus vai te fortalecer. Deus vai te fortalecer. Deus vai te dar ânimo. Deus vai te levantar nesta noite. Vai calçar os seus pés, te vestir roupas resplandecentes e vai lhe colocar em uma posição para o nome dele ser glorificado. José está na prisão agora. E interessante, outra coisa que eu aprendo aqui: a prisão não pode tirar de você a disposição de fazer a obra. Porque tem gente que está vivendo uma prisão, que aqui prefigura uma prova, e ele diz: não, enquanto essa prova não passar eu não canto, enquanto essa prova não passar eu não prego, enquanto essa prova não passar eu não canto no centro do conjunto, vou ficar aqui no banco. Ah é? Você vai ficar aí? Vai. Então a sua prova vai prolongar. Enquanto Deus não falar comigo, eu não levanto a mão, não dou glória. O pastor pode pôr a língua para fora, eu não dou glória enquanto Deus não me visitar. Na vida de José nós aprendemos diferente. Ele diz: eu estou preso, mas o espírito não. A obra do Senhor também é feita aqui na prisão. A Bíblia diz que tudo que José punha a mão, Deus, capítulo 37 do livro de Gênesis. Aí você vai lendo 38, 39 e vai adiante. E o Senhor está falando nesta noite com cada um de nós. Eu estou no capítulo 39 agora, escravo e prisioneiro. A Bíblia diz que José logo ganha confiança, porque o servo de Deus, ele sempre ganha confiança mesmo. Você lembra lá no seu trabalho que alguém diz: rapaz, vou pôr aquele crente aqui, porque crente não mente, crente não rouba, crente não é desonesto, crente, se for uma medida X, é a medida X, ele não vai puxar nem para cá e nem para lá. Eu vou pôr esse crente. Logo José está com a confiança de administrar os demais prisioneiros. Quando um belo dia ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro, e todos os irmãos conhecem essa história. O padeiro seria morto, o copeiro seria restituído a sua função diante de Faraó. Interessante, meu irmão, que enquanto você está na cova e na prisão, Deus está trabalhando ao seu favor. Mas a gente, como ser humano, a gente desespera. Meu Deus, eu vou morrer agora, não tem mais saída, Senhor, é o último suspiro que o teu servo está dando. E Deus diz: rapaz, deixa de ser mole, eu estou trabalhando, eu estou preparando o caminho,
Eu não estou pensando só em você não, rapaz, estou pensando na sua geração também. Meu irmão, minha irmã, Deus não está pensando só em você não, Deus está pensando nos seus filhos também, nos seus netos. Há muitas coisas que os seus netos vão receber por sua causa. Eu estou aqui, é sonho e oração da minha avó que orava por mim. E quando eu tinha 5 anos de idade, Deus deu a ela uma visão, deu pregando a palavra. Ela olha para minha mãe e diz: esse menino branco aí vai ser um pastor na casa do Senhor, porque Deus me revelou. É muita coisa que está acontecendo com você. Deus te preparando para ser bênção para os seus filhos. Deus te preparando para ser bênção para os seus netos. Entenda isso, pelo amor de Deus. Abas, odogorro, me candarai. Emandahado, odogorro, me candarai. Mas nós, como orgulhosos, não queremos no momento. E Deus diz: sossega-te, porque eu estou trabalhando. Deixa Deus trabalhar, deixa, meu irmão, deixa Deus trabalhar, deixa. Pastor, mas está doendo tanto. Vai, recebe o conforto do Espírito Santo aí. Recebe esta brisa. Recebe. Ele é consolador. O Espírito Santo é consolador. E Deus dá a ele a revelação. Interessante, meu irmão, é assim mesmo, que quando você está na prisão ou na cova, os seus amigos que estão convivendo com você de opressões, de prova, faz juras de fidelidade. Mas quando este sai da prova e você continua, eles esquecem de você. Aí que é Bíblia, está escrito: o padeiro e o copeiro esqueceu de José. Mas aqui, irmão, é Deus purinho. Quando os homens esquecem de você, Deus está com o seu olhar fitos. Aquele que tem os olhos como chama de fogo, que não dorme. Escuta aqui, Deus não dorme. Os homens dormem, mas Deus não dorme. Deus não dorme. Deus está na calada da noite, olhando. Há um pastor que dizia, isso é um jargão dele. Ele dizia assim: meu filho, eu gosto de orar à noite, sabe por quê? Não é porque Deus tem dificuldade em atender cada um de nós, não. Deus é onipresente e onipotente. Mas é porque à noite, no mínimo 50% dos pecados cessam. Porque o povo está dormindo e quem dorme não está pecando. Aí para, esse tanto de gente, dia após dia, roubando, dando nó, o outro, tomando a mulher do outro, e virando aquele rolo danado. Para dormir. Mas Deus não para dormir, porque Ele é um Deus sobre todas as coisas. Ele é soberano. Enquanto o copeiro e o padeiro esqueceu de José, Deus estava dizendo assim: ei, estou lembrando de você, hein? Eu estou aqui, hein? É tudo que você quer ouvir nesta noite, não é, meu irmão? Não é, minha irmã? Então recebe esta palavra profética na sua vida. Deus está dizendo: meu filho, eu estou aqui, viu? Os homens te esqueceram, mas eu estou aqui. Minha filha, os homens te esqueceram, mas eu estou aqui, hein? Deus está te vendo, meu irmão, nesta noite, nesta mensagem. Deus está te vendo. Tudo está difícil, mas Deus está te vendo. Tudo está difícil, mas Deus está te sustentando. Tudo está difícil, mas Deus está cuidando. Deus está cuidando de você, crente. Sinta o cuidado de Deus nesta noite. Ele está dizendo que as promessas dele são vivas na sua vida. Tudo isso é um processo que você está passando. Encerrando, um belo dia, o grande faraó tem um sonho das 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas magras, 7 espigas gordas, e as espigas magras que comiam as gordas, e as vacas magras que comiam as gordas, e assim por diante. Perturbado ao amanhecer, disse: eu tenho um sonho perturbador, traga-me os magos. Ninguém deu conta de revelar. E aquele que José tinha revelado os sonhos, como aconteceu, o padeiro já era morto, mas o copeiro vivia.
Tem muita gente que Deus conserva vivo para ver a sua vitória. Aqui não é uma pregação assim de questão de inveja, não. É para testemunho. Não é esse negócio assim, eu vou estar no palco. Não, Deus não tem palco para ninguém, meu irmão. Tá bom? Aprenda isso. Deus não tem palco para ninguém. O único nome que prevalece é o nome de Cristo Jesus. Mas Deus permanece muitas pessoas vivas para testemunhar, para dizer, não é verdade. Esse camarada aí sofreu, eu conheço a história dele ou dela. Isso aí é verdade mesmo. Deus prometeu que ia fazer e eu sou testemunha. E o copeiro diz, rapaz, eu lembrei do homem. Permita-me, autoridade. Um homem lá na prisão revelou um sonho que tivemos. E isso aconteceu com o padeiro e aconteceu com a mim, copeiro. Assim como ele revelou. Chama este homem. Mandaram chamar José e ele se apronta, faz a sua barba, veste a sua roupa e se apresenta diante de Faraó e revela o sonho. São anos de fartura e anos de miséria. Prepare na fartura para ter o que comer na miséria. Pronto. Procure um homem com sabedoria e põe para governar sobre tudo isso. Logo o Faraó diz, rapaz, não tem homem mais preparado do que você não. Você será o governador. Tu terás toda a autoridade no império. O grande império egípcio da época. Só não terás o meu trono, mas abaixo de mim toda a autoridade é a sua pessoa. Conclusão: da cova, passando pela prisão, até chegar ao palácio. O maior erro de nós crentes, que queremos o palácio sem passar pela cova, sem passar pelas prisões. Bonitão, né? Você quer o palácio, né? Eu quero pregar igual o pastor Rainer, ó. Quero pregar com força. Tu queres passar por onde ele passou? Quero pregar igual o Napoleão Falcão. Tu queres passar por onde eles passaram? Eu quero ter igual o fulano tem. Queres passar por onde ele passou? Há muitos com vida de sucesso que passaram fome para aprender na bonança, saber administrar. Tu estás bonita, hein? Queres o palácio sem passar pela cova e sem passar pela prisão? Deus jamais te colocará no palácio sem antes permitir que tu passes pela cova ou passes pela prisão. Se você escapar da cova, meu irmão, a prisão te pega. Se você passar na cova, quem sabe Deus te alivia a prisão, porque nem todo mundo é forte o suficiente para aguentar cova e prisão. E Deus conhece cada filho. Da cova, passando pela prisão, chegando ao palácio. Assim é a história de José o sonhador. Você tem sonhos e projetos? Se prepare, você vai passar por provas. Está perguntando para Deus, Deus, por que essa prova? É porque Deus tem um palácio para você. Deus, por que essa aflição? É Deus dizendo, eu tenho um palácio para você. Deus, mas esta angústia? É porque Deus tem um céu para você, crente. E se Ele não pôr essa angústia, você não vai para o pé dele. Você perde o palácio, as mansões celestiais. A minha vida estava tudo bem, muito realizado, quando de repente começou essa tão grande prova. Quantos anos eu chorando, Senhor. É Deus dizendo, meu filho, isto é cova, isto é prisão, para você não perder o céu. Estava indo muito bem, você estava muito aqui, muito ligadão nas coisas dessa terra. Aí vem uma cova, uma prisão, para você lembrar que eu tenho um palácio para você. Encerrando, o versículo que lemos, a veste de muitas cores, a túnica de muitas cores, banhada com sangue de cabrito.
esta vestimenta, esta capa, esta túnica, ela desaparece por muitos e muitos anos. Sabe onde ela reaparece? Lá nos evangelhos. Ela reaparece. Em específico, em Mateus capítulo 27, a partir do versículo 27, essa túnica reaparece, não com sangue de cabrito, mas com sangue de cordeiro. Aqui eu vou encerrar a mensagem que o Senhor me deu. Esta túnica reaparece não com sangue de cabrito, mas com sangue de cordeiro. Depois você estuda na sua casa uma diferença entre cabrito e cordeiro. A Bíblia diz que após ser julgado por Herodes e Pilatos, colocaram uma túnica em Jesus. A Bíblia diz que bateram em Jesus. E essa túnica ficou salpicada com o sangue do cordeiro. Era o sangue do cordeiro sendo aspergido. Depois, já no ato da crucificação, o que fizeram com essa túnica? A Bíblia diz que rasgaram as suas vestes e lançaram sorte. Essa túnica agora não é a túnica de um sonhador, mas é uma túnica de um que realiza os sonhos. Não é a túnica de um sonhador, mas é a túnica sobre todas as túnicas, a túnica do realizador. A túnica com sangue de cabrito é a túnica do sonhador, mas a túnica com sangue de cordeiro é a túnica do realizador. Quando dizia: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que queres que eu te faça? Eu quero ver. O Senhor diz: então veja.